Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez nós vamos entrar no capítulo 5 da obra Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 5, que tem como título essa bem-aventurança, faz uma referência direta aos nossos momentos mais difíceis aqui na Terra, os momentos de aflição, os momentos de dificuldades, de incertezas, os momentos que nós temos aqui na Terra como sendo os mais difíceis da nossa existência. E esse título nos traz uma ideia muito curiosa, uma ideia de difícil compreensão. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que sofrem, felizes os aflitos. O tema do capítulo todo é a explicação dessa bem-aventurança dita, citada por Jesus. A composição do capítulo é uma composição que nós já conhecemos bem. Ela aparece na grande maioria dos capítulos da obra e nós já vimos também anteriormente em outros capítulos. Nós temos máximas do Novo Testamento, ou passagens do Novo Testamento, que fazem a abertura do capítulo. Na sequência, ensinamentos e comentários de Allan Kardec, que extraem dessas máximas os ensinamentos morais que nós precisamos alcançar. E, na sequência, o fechamento do capítulo com o item Instruções dos Espíritos, comentário dos Espíritos superiores que contribuíram com a codificação. Nesse nosso vídeo, nós veremos a abertura, estudaremos a abertura do capítulo 5, com o Novo Testamento, as passagens do Novo Testamento, e na sequência estudaremos também, ainda nesse vídeo, o item Justiça das Aflições, que tem apenas um parágrafo. Para pensarmos, como sempre fazemos, na ideia de continuidade entre as informações do texto, nós víamos no capítulo anterior, nos seus últimos itens, que reencarnamos aqui na Terra para progredir. Essa é a principal utilidade da nossa encarnação. E agora nós temos um capítulo que fala sobre os sofrimentos. Muito bem. Diante desse contexto, a ideia de continuidade se dá da seguinte forma. O capítulo 5 simplesmente nos diz como nós vamos entender mais profundamente o sofrimento humano, sendo que temos que reencarnar aqui para progredir. Ou podemos mudar um pouquinho essa ideia, mudarmos a disposição dessa ideia. Precisamos reencarnar para progredir. Isso nos disse o capítulo 4. O capítulo 5 diz: se precisamos reencarnar para progredir, precisamos entender por que sofremos nesse processo de reencarnações para o nosso progresso. Qual a utilidade do nosso sofrimento aqui na Terra? Qual a justiça disso? Como podemos fazer com que esse sofrimento, com que essas aflições sejam úteis para o progresso do espírito imortal? Como entendê-los em pleno acordo com a justiça divina? É isso que nós vamos estudar aqui neste capítulo 5. Muito bem, vamos então para a exposição agora do nosso primeiro slide, que traz as passagens do Novo Testamento que dão a abertura do capítulo. Nós vemos aqui que são duas passagens do Novo Testamento, item 1 e item 2. O item 2 está subdividido em duas partes, e nós vamos começar agora a analisar, a pensar um pouquinho sobre o item 1, que nós dividimos aqui em três partes com os numerais romanos 1, 2 e 3, que estão em amarelo. Vamos começar então pelo item 1. Nós temos nesse item, portanto, três bem-aventuranças. E notemos que as bem-aventuranças que compõem esses itens são um pouco diferentes das outras bem-aventuranças ditas por Jesus que nós tanto conhecemos. Essas aqui se referem às circunstâncias da vida. Pessoas que choram, que sofrem, pessoas que têm fome, que têm sede, e assim por diante. As outras bem-aventuranças diziam respeito a virtudes, como, por exemplo, bem-aventurados os simples de coração, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os humildes, e assim por diante. Tantas outras bem-aventuranças nas quais Jesus se referia às virtudes. Aqui, circunstâncias da vida.
três bem-aventuranças diferentes nesse item 1. Primeira delas, bem-aventurados ou felizes aqueles que choram, ou seja, aqueles que estão em sofrimento. A esses, Jesus promete o consolo. Serão consolados, os verbos estão no futuro, né? Serão consolados no futuro. Segundo ponto, os que têm fome. Aqui Jesus diz que são felizes aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, pois serão saciados. Vale um pequeno parêntese aqui. Fome, algo ligado ao corpo físico. Sede de justiça, algo ligado ao espírito. Jesus promete que todos eles serão saciados. Fechamos o nosso parênteses. Na sequência, bem-aventurados os que têm, os que são justos e que sofrem perseguição porque são justos. A esse Jesus promete o reino dos céus. Então, esse é o nosso primeiro item. Algumas circunstâncias da vida e promessas de Jesus de resolução para essas circunstâncias no futuro. O item 2, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21, de certa forma repete o item 1, que está no Evangelho de Mateus, versículos 5, 6 e 10. É como se Kardec quisesse nos trazer a ideia de que os dois apóstolos viveram a mesma circunstância e uma ideia aqui reforça a outra, dita por dois apóstolos de modo um pouquinho diferente. Né? Lucas diz que Lucas narra, né, Jesus prometendo aos pobres o reino dos céus, aqueles que têm fome a saciedade e aqueles que choram a alegria. E no terceiro e último ponto, no desdobramento aqui do Evangelho de Lucas, ainda capítulo 6, versículos 24 e 25, nós vemos uma advertência de Jesus aos ricos, mas não a todos os ricos, apenas aos ricos que se consolam nas coisas do mundo, pois eles estão saciados e riem. Jesus diz que eles terão fome e que chorarão. Jesus faz uma contraposição aqui entre os estados de dificuldade, de aflição na terra, e entre os estados de alegria. Pois aqueles que são ricos e se consolam nas coisas do mundo, no futuro estarão aflitos. É isso que Jesus quer dizer. Repetimos, não é? Essa advertência de Jesus não é a todos os ricos. A riqueza em si não é o mal. O mal é o modo com que os homens vivem essa sua condição de riqueza. Eu vou abrir outro parêntese rápido aqui. Nós podemos ver que no Evangelho de Mateus, nas passagens do Evangelho de Mateus, Kardec usa os versículos 5 e 6, pula os versículos 7, 8, 9 e usa o versículo 10. Nas passagens do Evangelho de Lucas, Kardec usa os versículos 20 e 21, pula os versículos 22 e 23 e usa os versículos 24 e 25. Tudo isso porque, certamente, o codificador quis nos trazer os versículos que melhor nos trariam a ideia dessa contraposição clara que Jesus fez entre as coisas do mundo corpóreo e as coisas do mundo e as coisas do céu, as coisas do plano espiritual, as coisas do mundo de Deus. Aqui Jesus faz a promessa de uma vida melhor no reino dos céus e de certas circunstâncias infelizes como consequência daqueles que as desprezam enquanto vivem aqui na terra. Era essa a principal ideia que nós tínhamos nessas passagens do Novo Testamento. Vamos então agora ao item Justiça das Aflições, que é composto só por um parágrafo, mas que nós dividimos aqui em 2 slides para que pudéssemos extrair deles aquilo que nós vemos como sendo as informações mais importantes. Então, nesse nosso primeiro slide, também dividido ali pelos nossos numerais romanos 1 e 2, destacados em amarelo, nós vemos no numeral 1 a informação de que sem a vida futura as promessas de Jesus não fariam sentido. Elas seriam falsas, seriam um engodo. Isso mesmo. Se nós não tivéssemos a ideia da continuidade da vida após a morte do corpo físico, nós teríamos certeza de que Jesus não poderia cumprir com suas promessas de consolo, de alegria, enfim, do reino dos céus àqueles que sofrem aqui na terra.
dado que conhecemos inúmeras pessoas que sofrem aqui e que passam uma encarnação inteira em sofrimento. Então, essas promessas de Jesus são para um futuro, o futuro é a vida futura. No número 2, nós temos um problema exposto por Kardec nos seguintes termos. Qual seria a conveniência, ou seja, por que nós temos que sofrer antes para sermos felizes depois? Por que sofremos agora para sermos felizes no futuro? É difícil entender essa ideia, que está aqui no nosso numeral 2. Kardec completa esse problema dizendo que, ou melhor ainda, apresentando injustiças como uma parte desse problema. Algumas injustiças que Kardec apresenta, né? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência e assim por diante. Por que temos essas injustiças e como isso pode ser? É uma parte desse problema. Isso tudo ainda Kardec completa dizendo que isso parece estar contra a justiça de Deus. Bem, então aqui nessa primeira passagem do parágrafo, nós temos já a ideia, né, de que precisamos pensar na vida futura e temos em exposição aqui o nosso senso de justiça, o senso de justiça humano colocado em evidência. Nós analisamos as nossas circunstâncias da vida terrena e pensamos dessa forma que Kardec expõe aqui. Esse é o conhecimento que nós temos da vida. No entanto, vale ressaltar, né, já fomos alertados de que é preciso levar em consideração a vida futura. Esse é o primeiro ponto aqui do item Justiça das Aflições. Teremos situações diferentes na vida futura. Vamos ao nosso segundo slide, que ainda e que agora é a última parte desse item Justiça das Aflições, que forma um parágrafo único nessa nossa edição de Guilom Ribeiro, que nós temos adotado para o nosso estudo. E que, como sempre, está disponível para download aqui na descrição do nosso vídeo. Bem, segunda parte. Primeira informação. Kardec nos apresenta Deus do modo como ele é. Deus representa para nós as perfeições infinitas e cita algumas dessas perfeições infinitas de Deus. Ele tem todo o poder, ele representa toda a justiça, toda a bondade. Entre outros atributos que nós podemos estudar com mais detalhes na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, para quem tiver curiosidade. Lá nós vemos que Deus é imutável, ele não muda, ele é único, que ele é onipresente, está em todos os lugares, que ele é onisciente, sabe de todas as coisas e que tem tudo isso. Portanto, como nós vemos aqui, como o máximo das perfeições. Bem, sendo assim, no nosso item 2, aqui, no nosso numeral 2, Deus não pode ser parcial, ele não privilegia ninguém. Dá a todos conforme todos precisamos. E no item 3, Kardec nos diz a seguinte informação. Os nossos sofrimentos, todos eles têm uma causa. Eles têm um porquê. E se Deus é justo, essa causa também é justa. Por quê? Porque se Deus é justo, ele é a suprema justiça e a suprema bondade, está em todos os lugares e sabe de tudo, Deus sempre tem plena consciência ou ciência de nossos problemas, de nossas aflições. E se ele permite que nós atravessemos essas aflições, é porque elas são justas. Porque ele tudo vê e tudo pode. E ele é suprema justiça, suprema bondade. Então a causa de nossas aflições é sempre justa. O porquê sofremos é sempre um porquê justo. Essa é uma informação que está muito bem apresentada aqui, um argumento muito bom para nós todos raciocinarmos e pensarmos com calma. Deus é a suprema perfeição, ele tudo vê, tudo pode. Se permite que tenhamos aflições, é porque elas são justas. Devemos nos compenetrar disso, além das promessas de Jesus para o futuro. Bem, no ponto 4 desse último parágrafo, a informação de que Jesus colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa, que é justa, e que o Espiritismo revela completamente essa causa. Muito bem, nesses 4 itens, então, Kardec apresenta o Deus que devemos conhecer e lembrar quando nós sofremos.
pois é esse Deus, nessas condições, que é o ponto seguro da nossa vida diante das dores. É essa consciência, é essa fé, é esse saber que nos levará a enfrentar bem os nossos momentos de aflição, acima de qualquer outra coisa. Temos também aqui a notícia bem argumentada de que nossas aflições são justas. Nós não sofremos à toa ou não sofremos injustamente. Não sofremos ao acaso e as dificuldades ou desigualdades, melhor dizendo até, que a vida nos apresenta, estão também em acordo com a justiça divina. E agora nós podemos concluir que já é um consolo sabermos que a divina lei não permite injustiças, que o Espiritismo revela a causa de nossos sofrimentos, mas essa causa ainda não foi revelada nesse nosso estudo. Por isso, nós convidamos os queridos amigos e irmãos ao nosso próximo estudo, a sequência do capítulo 5, que nos trará justamente essa revelação, qual é essa causa justa das nossas aflições. E assim agradecemos mais uma vez a companhia, a paciência, deixamos o nosso fraterno abraço e os votos sinceros que o Pai Celestial nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.